Olá a todos, muito bom dia, tarde ou noite, conforme o horário que esteja assistindo esse vídeo. Sou Carlos Mazzaferro, advogado gaúcho. Venho tentar trazer para vocês, em uma forma simples e fácil de entender, muitos aspectos de extrema relevância da nossa Previdência, que foram modificados. Então, peço que deixem o like, caso julgue merecedor, e se inscrevam para receber novos vídeos também sobre temas jurídicos de bastante relevância. Então, eu, como disse, vou tentar ser didático, porque é um tema bastante complexo, né? Mas vamos ver o que eu consigo fazer. Primeiro ponto que eu vejo que as pessoas não estão sabendo. Nós temos aí uma mini reforma, que é a Lei 13.135 de 2015, que está valendo. O que ela fez? Ela diminuiu o tempo de pensão, da pensão por morte. Ela reduziu para diversos casos e estipulou tempos, estipulou períodos para que se possa receber pensão por morte. Então esse é o primeiro passo que eu vou dar, que você saiba disso, tá? Vou acompanhar aqui com vocês num resumo que foi feito aqui, ó. Qual é esse tempo? Vamos lá. Começa com 4 meses só de pensão por morte. Quais são as condições? Se o falecimento tiver ocorrido sem ter havido tempo para ao menos 18 contribuições de previdência, e se o casamento se iniciar em menos de 2 anos antes do falecimento do segurado. Então, casamento com menos de 2 anos e menos de 18 contribuições mensais. 4 meses só de pensão. Vocês até devem estar desconfiando, não, esse advogado não sabe direito. Mas é assim agora. Vamos prosseguir. Agora, a tabela do período, do tempo que você receberá a pensão, que é o que uma pessoa pode receber a pensão, vai variar havendo 2 requisitos aqui. Vamos ver, ó. Então, para os próximos períodos que eu vou dizer aqui, tem que estar presentes 2 requisitos, que eu vou dizer agora aqui, ó. Se o óbito ocorreu depois de 18 contribuições mensais pelo segurado e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. E se o óbito decorrer de acidente de qualquer natureza, independente da quantidade de contribuições e tempo de casamento ou união estável. Então, a morte acidental, a lei permite que você possa receber a pensão com menos de 18 contribuições, né? Geralmente é a morte acidental ou o óbito ocorrido após 18 contribuições e um mínimo de 2 anos de casamento ou união estável, tá? 18 contribuições, 2 anos de casamento ou união estável ou menos de 18 contribuições, morte acidental. E aí vai ter que ser respeitada a tabela abaixo aqui, ó. Veja o tempo, como fica o tempo da pensão. O que vai contar aqui é a data, é a idade do beneficiário, ok? O beneficiário com menos de 21 anos, ele vai ter direito a 3 anos de pensão por morte. O beneficiário entre 21 e 26 anos, 6 anos de pensão por morte. Então, aquela esposa que tinha mais de 2 anos de casada e mais de 18 anos de contribuição, e ela tinha entre 21 e 26 anos, ela recebeu um máximo de 6 anos de pensão por morte. Se a esposa ou o marido tiver os 2 anos de casado mínimos e 18 contribuições mínimas, estiver entre 27 e 29 anos, poderá receber
10 anos de pensão por morte. Se a idade do beneficiário contiver os dois requisitos, os 2 anos de casado, mais 18 meses de contribuição, e estiver compreendida a idade dele entre 30 e 40 anos, poderá receber até 15 anos de pensão por morte. Se a pessoa estiver com 40 anos e viver até os 55, ela vai receber os 15 anos de pensão por morte. Entre 41 e 43 anos, 20 anos de pensão por morte. E se a pessoa tiver 44 anos ou mais, aí a pensão por morte será vitalícia. Então, você não entendeu errado. É exatamente assim como eu estou lhe dizendo. Se tiver mais de 44 anos, vai ter a pensão vitalícia. Se não, tem que ter aqueles 2 requisitos, que eu falo de novo, porque não é demais dizer, pelo menos 2 anos de casado e 18 meses de contribuição, e se compreender em alguma dessas idades. Essa tabela você encontra na Lei 13.135 de 2015. Ali você pode confirmar, ler essa tabelinha aqui, ela consta lá, tá? Então agora vamos mais adiante. Quanto à acumulação, tá? Que muita gente está dizendo que não pode mais acumular pensão por morte e aposentadoria. Que então o casal, um aposentado e o outro falecido, não poderia mais receber aquela pensão. Isso não é assim. Tá errado. Tá errado. A emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, tá? A gente tem uma tabela, tá? No artigo 24, eu vou dizer só o que é relevante para que você entenda. No artigo 24, parágrafo 2º, quando trata dessa acumulação, da possibilidade de acumulação, aqui nós vamos falar da acumulação de benefícios no INSS, ok? Não vale para a parte que é para benefício de acumulação com benefício militar. Não, aqui nós estamos falando de INSS. Então, o parágrafo 2º do artigo 24 da Emenda Constitucional 103, que é a reforma da Previdência, vai dizer assim, ó, no caso de acumulação. É assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Então, o que diz isso aqui? Você pode receber, por exemplo, se a pessoa se aposentou com o teto do INSS, 6.106,06. Esse, hoje, dia 9 de setembro de 2020, é o teto do INSS. Se a pessoa se aposentou com esse teto, ela vai poder receber esse benefício, que não pode ter outro maior, e mais uma parte do outro benefício. Se ela se aposentou com esse teto, e o marido se aposentou com esse teto, e a esposa deixou uma pensão, vamos supor aqui, ó, de R$5.000, e ela vai receber uma parte desse benefício. Como é que se avalia quanto vai receber desse outro benefício, que é o menor? É no parágrafo 2º do artigo 24 da Emenda Constitucional 103, da Reforma da Previdência, diz o seguinte, agora você vai ficar até tonto, mas eu vou ler o que diz, o que dizem os incisos. Tem que jogar com todos esses incisos aqui, aplicá-los, tá? Como é que se divide, como é que vai ficar nesse exemplo que eu dei, receber o teto e mais 5.000? Como é que vai ficar isso aí? Vai ficar o seguinte fracionamento cumulativamente desses 5.000. Primeiro você vai ficar tonto, depois eu vou pegar o exemplo e vou fazer com você. Inciso 1, 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos. Inciso 2,
40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos. 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos. E 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Então, é isso aqui que vai se aplicar aos 5 mil. Para a pessoa que receber, por exemplo, o teto mais os 5 mil. Então, vamos lá. Se a pessoa recebe o teto de aposentadoria, vamos fazer na prática aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quanto ela vai receber dos 5 mil, que é o benefício menor? Vamos lá. Essa pessoa, repetindo, ela se aposentou com o teto, ela recebe o teto, e o cônjuge faleceu e deixou uma pensão por morte de 5 mil para ela. Tá? Quanto ela vai receber desses 5 mil? Os benefícios acumulados. Tá? O inciso 1 diz que 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2. Então, sendo o salário mínimo 1.045, a gente tem o limite de 2 em 2.090. Multiplica-se por 60%, sobra disso 1.254. Então, dessa primeira parte, essa pessoa já vai receber 1.254. Mas tem que seguir os incisos para saber quanto vai ficar o total, quanto vai receber o total desses 5 mil. O inciso 2 diz 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3. Então, entre 2 e 3, fica um salário mínimo. O valor que exceder 2 até o limite de 3. Então, são mais 1.045. Sobra, aqui a gente multiplica por 40%, sobra 418. Isso vai recebendo cumulativamente. Já recebe os 1.254 do inciso 1, mais os 418 do inciso 2. Aqui eu quero dizer que não vai adiantar só ver o vídeo, você vai precisar ver o artigo 24, parágrafo 2º da Emenda Constitucional 103. É só digitar no Google que vai aparecer. Quando for fazer análise disso, faça com esse acompanhamento. Agora vamos para o inciso 3. Ó. Quanto que a gente já somou aqui dos 5 mil? 2.090 mais 1.045. Então a gente já somou aqui 335. Então, inciso 3. 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos. Inciso 3, então, 20% do que exceder 3 e não passar de 4, mais um salário mínimo, 1.045, 20% disso fica mais R$ 209. Inciso 4, 10% do valor que exceder a 4 salários mínimos. Inciso 4, sobrou dos 5 mil só 820, porque no inciso 1 aplicamos 2.090, no inciso 2, 1.045, no inciso 3, mais 1.045. Aí a gente chegou a 480. Para o inciso 4, do valor que exceder 4 salários mínimos, sobrou só 820. 10% disso sobra mais R$ 82. Então, quanto que vai receber dos 5 mil? Vai receber do inciso 1, 1.254, do inciso 2, 418, do inciso 3, 209, do inciso 4, R$ 82. Quanto vai receber desses 5 mil? R$ 1.963. Esse vai ser o benefício. Então, essa pessoa vai receber 6 mil mais R$ 1.963. Vamos fazer um outro exemplo. Aí alguém vai dizer assim, doutor, mas está fora da realidade, ninguém ganha o teto. Vamos fazer um exemplo, então. A esposa que recebe R$ 3.000 e o marido deixa 2 mil de aposentadoria. Bom, o parágrafo 2º já nos diz que é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso, que é o mais alto, né? Então, vai ser, no exemplo de 3 mil de aposentadoria mais 2 mil de pensão por morte, óbvio que a mulher vai optar pelo benefício mais alto, os R$ 3.000. Tá? E dos 2 mil, quanto que ela vai receber? Os R$ 2.000, eles não alcançam 2 salários mínimos. Então, eles não vão ultrapassar o inciso 1.
do artigo 24, parágrafo 2º, que diz o quê? 60% do valor que exceder a 1 salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos. Então, desses 2.000, é só multiplicar por 60%. Ela vai receber, então, os 3.000 de aposentadoria, mais 60% de 2.000, que é 1.200 de benefício da pensão por morte. Então, 3.000 mais 1.200. Vai se aplicar nos casos que não alcançou nem ultrapassou os 2 salários, somente o inciso 1. Então, o que eu aconselho a vocês a leitura? A mini-reforma, que é a Lei 13.135 de 2015, estabeleceu os prazos da pensão por morte, que pode vir a ser vitalício se o cônjuge tiver mais que 44 anos, o beneficiário. E aí, o artigo 24, parágrafo 2º, da Emenda Constitucional 103, ele estabelece os cortes nos incisos do benefício. Então, é complicado? É. Mas se pode acumular a pensão com pensão por morte com aposentadoria? Pode. É falsa informação que não pode. É difícil de explicar? É difícil. Mas aconselhamos todos a procurar um advogado até para fazer uma previsão, fazer uma programação de quanto que é melhor pagar, como que é melhor fazer. E é isso, fica aí esse vídeo. Peço novamente que quem nos julgar merecedores deixe o seu curtir e uma semana abençoada a todos vocês.